O papel do presente era dourado, grosso e bonito. Tinha uma fita de veludo amarrada. Dentro tinha um envelope fechado, dobrado com cuidado. E lá dentro, o valor de 3 meses de aluguel pago. Entreguei para minha irmã com um sorriso leve. Não era para chamar atenção. Era só um jeito de ajudar. Um gesto pequeno, mas com amor. Ela estava passando por dificuldades. Pelo que escutei minha mãe sussurrando comigo nas últimas semanas. Raquel abriu o envelope devagar, leu o cartão. Olhou o cheque e depois olhou para mim. E falou alto, para todo mundo ouvir. Como se quisesse provar que não precisava de ajuda. A sala ficou em silêncio. Aí, alguém, acho que meu primo, começou a rir. Os outros riram também. Mas não foi uma risada qualquer. Foi aquela que machuca. Do tipo que corta por dentro. Na hora, senti como se tivesse levado um tapa. Mas fiquei firme. Estendi a mão, peguei o envelope de volta da Raquel. Guardei no bolso do meu casaco e falei. Bom saber. Sem gritaria, sem drama. Só a verdade. 10 minutos depois, eu já estava indo embora. Quando ouvi alguém dizer: Espera, Emily, sério, não vai embora. Depois, a voz da minha mãe: Emily, por favor, volta. Vamos conversar. Mas eu fechei a porta atrás de mim. E mesmo com a casa inteira me chamando. Dessa vez, eu escutei só a mim mesma. Meu nome é Emily Carter. E não importa de onde você está vendo esse vídeo. Fica comigo até o fim. Porque a noite em que riram da minha gentileza foi a mesma noite em que pararam de rir de vez. Sempre fui aquela em quem podiam confiar. Não era a mais falante, nem a preferida. Mas eu era aquela que resolvia. Quando Raquel bateu o carro na faculdade, fui eu que assinei o empréstimo do carro novo. Quando o negócio do meu pai passou por aperto, transferi dinheiro das minhas economias sem contar para ninguém. Quando minha mãe precisou organizar o funeral da vovó, tirei uma licença no trabalho, sem receber nada, para cuidar de tudo. Ninguém perguntou se eu podia fazer isso. Ninguém quis saber como eu estava. Eles só achavam que eu ia dar um jeito. Porque era o que eu sempre fazia. Eu era a filha invisível. A mão firme. Eu não ajudava para ser notada. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. Eu ajudava porque achava que aquilo era amor. Talvez, só talvez, se eu continuasse sempre ali, um dia iam me ver como mais do que um plano B. Raquel, por outro lado, sempre foi o centro das atenções. Ela brilhava. Fazia escândalo como ninguém. Se tirava nota ruim, a culpa era do professor. Se brigava com amigas, dizia que era inveja. Tudo na família girava em torno dela. Os dramas do trabalho, o namoro enrolado, as crises sem fim. Mamãe dizia que isso era personalidade. Eu dizia que era conveniente. Porque não importava o tamanho da bagunça que Raquel fazia. Sempre tinha alguém para limpar depois. Geralmente sou eu quem ajuda. Mas, mesmo assim, achei que esse ano ia ser diferente. A Raquel atrasou o aluguel 3 vezes, minha mãe disse. Tava com as contas de luz e água atrasadas também. Ela tava tentando, mas o trabalho tava devagar. Então eu fiz o que sempre faço. Ajudei sem fazer alarde. Paguei 3 meses de aluguel por ela. Sem fazer cena, só querendo ajudar. E o que ela fez? Pegou o envelope, segurou na frente de todo mundo e riu de mim. Disse que não precisava daquilo. Como se ser gentil fosse uma vergonha. Como se ser confiável fosse algo ruim. Como se o pior que uma mulher pode ser é útil. Eu vi todos rindo. Minha mãe, meus primos, até minha tia. A mesma tia que chorou quando ajudei a pagar as contas médicas dela 5 anos atrás. Naquele momento, não me senti envergonhada. Eu me senti acabada. Porque quando alguém mostra o que sua presença significa para ela, acredita. E quando riem de quem você é, da parte de você que sempre esteve ali ajudando, você não discute. Você vai embora.
Depois que saí daquela casa, não chorei. Nem no carro. Nem quando cheguei em casa. Nem no dia seguinte, quando vi o e-mail da minha mãe com o título: Vamos com calma. Li tudo. Ela dizia que a Raquel só estava brincando. Que todo mundo me valorizava, mesmo sem dizer. Mas cada frase era só desculpa, um jeito de fugir do assunto. Ela não reconheceu o que aconteceu. Não me perguntou como eu me senti. Foi só um jeito de tentar apagar o problema. Ensaiado. Vazio. Eu não respondi. Em vez disso, abri o app do banco e comecei a cortar as ajudas. Primeiro, o seguro do carro da Raquel. Ela nem sabia que eu estava pagando. Meses atrás, minha mãe tinha pedido para eu ajudar. Depois, fechei a poupança que eu criei pro negócio do meu pai. Eu era o único que colocava dinheiro ali. Aí cancelei a Netflix e o Spotify da família. Aquelas coisinhas pequenas que, mesmo assim, significavam muito. Eu não fiz isso com raiva. Não queria me vingar. Só percebi que estava cansada de me doar para uma família que nem me via como pessoa, só como recurso. Nos dias seguintes, o silêncio foi ficando mais alto. Raquel não falou comigo. Nenhuma vez. Sem pedido de desculpa, sem explicação, sem assumir nada. Isso não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi o quanto eu me senti livre. Sem obrigações. Com a agenda mais leve. As noites mais tranquilas. Cozinhei para mim. Dormi melhor. Esperei a culpa aparecer. Aquela vontade de consertar tudo. Mas ela não veio. No lugar, veio o alívio. Eu estava respirando. De verdade. Pela primeira vez em anos. Aí, 5 dias depois do Natal, começaram as mensagens. Emily, você ainda tá pagando o seguro da Raquel? Oi, por que o cartão da empresa não tá funcionando? Você cancelou a Netflix? Não respondi nenhuma. Não era por maldade. Era por clareza. Porque pessoas assim, que nunca dizem obrigado, que fazem piada da sua generosidade como se fosse fraqueza, só entendem limites quando você desenha eles com tinta permanente. Dessa vez, eu tinha colocado meu limite. Claro, direto, firme. E, pela primeira vez, eles começaram a perceber que eu não só tinha devolvido um presente. Eu tinha me recuperado. Sabe o que acontece quando você para de alimentar um sistema que vive do seu silêncio? Ele começa a enfraquecer. No começo, ninguém nota. Um pagamento que não cai aqui, um login que dá erro ali. Coisas pequenas, meio chatas. Mas aí os buracos vão ficando maiores. E quando é você que segura tudo, que está por trás fazendo tudo funcionar sem aparecer? A sua falta começa a fazer barulho. Eu não postei desabafo. Não escrevi frase enigmática no Instagram sobre limites ou ancura. Nem mandei e-mail dizendo tô fora. Simplesmente parei. Saí do grupo da família que estava planejando as férias. Tirei meu cartão do site onde reservavam as viagens. Cancelei a assinatura do boletim que a Raquel publicava. Aquele que eu mesma criei, mantinha e ainda pagava todo mês. Ela me mandou 2 e-mails. Oi, o pagamento não foi feito. Você pode atualizar seu cartão? Você sempre cuidou disso. Não respondi. Na terceira tentativa, ela usou outro e-mail. Eu bloqueei. Não era maldade. Era coerência. Ser coerente era algo que eu sempre fui. Mesmo quando eles não mereciam. Eu aparecia. Lembrava dos aniversários. Mandava flores quando estavam tristes, comida quando ficavam doentes, dinheiro quando estavam apertados. Nunca foi retribuído. Nunca. No Natal passado, paguei todo o jantar. Buffet incluso. Raquel chegou 3 horas atrasada, tirou uma selfie na frente da árvore que eu mesma decorei. E foi embora antes da sobremesa. Ninguém me agradeceu. Ninguém notou que fui eu quem ficou para limpar tudo, sozinho. Dessa vez, eles notaram tudo.
Minha prima Mia comentou que a conta da empresa que gerenciávamos estava bloqueada. É que eu tinha saído oficialmente da sociedade. Os papéis que eu tinha assinado meses antes só agora entraram em vigor. Eu não tinha mais nenhuma ligação financeira com eles. Minha mãe me ligou 2 vezes no mesmo dia. Não atendi. Depois, mandou mensagem. Emily, não entendo o que você está fazendo. Somos família. Não dá para seguir em frente depois de um momento estranho? Estranho? Aquilo não foi estranho. Aquilo foi uma traição, embrulhada com um laço em cima. Eles me humilharam quando eu só quis ajudar. Não porque me entenderam mal, mas porque minha ajuda ameaçava o ego deles. Eles aceitavam a minha generosidade. Mas só enquanto eu ficasse pequena fazendo isso. Agora que eu estava saindo de cena. Eles odiavam isso mais do que amavam a ajuda. Então deixei o silêncio crescer. Deixei que eles sentissem o peso que sempre jogaram sobre mim. Agora, o peso estava nas mãos deles. E eu não falei mais nada. Porque tem mensagens que não precisam ser ditas. Elas são sentidas. O mais curioso sobre gente que não valoriza você é que só percebe o que você fazia quando você para de fazer. 10 minutos depois de eu sair daquela ceia de Natal. Imagino que a casa ainda cheirava a presunto e canela. A casa ainda parecia de festa. Tudo brilhava embaixo da árvore que eu mesma ajudei a decorar. Mas o clima já era outro. No dia seguinte, minha prima me ligou para saber como eu estava. Ela foi a única que percebeu as besteiras da Raquel. Sempre em voz baixa, claro. Nunca em voz alta. Ela falou: Emily, o que foi aquilo depois que você saiu? Nunca vi todo mundo entrar em pânico daquele jeito. Pelo visto, alguém resolveu checar a conta da família no Vemo. Aquela do dinheiro pras férias. Acharam o saldo zerado. Eu já tinha retirado minha parte. E bloqueado todo mundo. Logo depois, viram que o aluguel da Raquel não tinha sido pago. E que ninguém mais ia pagar. Aí caiu o Netflix. Depois o Spotify. Depois, o plano de mercado que minha mãe usava fazia um ano. Às minhas custas, parou no meio da compra. No começo, acharam que era problema técnico. Mas aí a verdade veio, fria como o vento no rosto. Eles tinham rido. Tinham debochado. E, de repente, começaram a ver as rachaduras. Na estrutura que sempre teve meu nome escondido. Só que agora não tinha mais ninguém segurando a casa em pé. Eles não ficaram tristes porque eu fui embora. Ficaram assustados porque, dessa vez, eu estava falando sério. Porque eu não ia voltar como sempre fazia. Porque eu não ia aceitar desculpa meia boca. Nem abraço frio, nem o velho você sabe como a Raquel é. Dessa vez não era só a Emily teve um momento. Era a Emily desapareceu. E levou junto a base que sustentava tudo. Na virada do ano, o grupo da família no WhatsApp virou uma confusão. Eu nem entrei para ler, mas Mia mandou uns prints. Raquel se fez de vítima. Falei uma coisinha, ela exagerou. Não é como se eu tivesse tacado fogo na casa dela. Minha mãe, claro, defendeu. Era só uma brincadeira. A gente não quis dizer aquilo. Ela tá sendo dramática. Meu pai? Nada. Como sempre. Fala alto no futebol, mas some quando a coisa é séria. Depois, o tom mudou. Emily, por favor. A gente é família. Vamos conversar. E aí, aquela palavra que sempre usavam para rir de mim, família. Agora virou um pedido desesperado. O que eles estavam realmente dizendo era: não sabemos o que fazer sem você. Não sabemos como resolver as coisas agora que você parou de carregar todo mundo. Não sabemos ser família se você não estiver consertando tudo pra gente. E eu? Não respondi. Nenhuma vez. Em vez disso, comprei uma agenda nova. 100 aniversários anotados. 100 jantares de família marcados. 100 lembretes de flores, de transferências. De chamadas no Zoom pra noite de jogos. Só dias em branco, esperando ser preenchidos.
com gente que me vê como uma pessoa. Não só como alguém prática, silenciosa, útil. Gente que não ria quando eu ajudava. Que não usava a palavra obrigado como uma arma. Que não achava que ter limites era uma traição. Deixa eles gritarem. Deixa brigarem. Deixa perceberem o valor do que jogaram fora. Porque uma coisa ficou bem clara. Eles achavam que eu não era necessária. E essa foi a lição mais libertadora da minha vida. A primeira mensagem de voz veio 2 semanas depois do Natal. Era da minha mãe. A voz dela estava toda cuidadosa, daquele jeito que ela usa quando sente que está perdendo o controle. Emily, eu só queria conversar. A gente sente sua falta. Sua irmã, bem, ela se arrepende do que falou. Você conhece ela. Por favor, me liga. Eu não liguei. Não porque eu fosse má. Mas porque eu simplesmente não acreditei. Na nossa família, arrependimento era só um jeito bonito de dizer. Fala alguma coisa legal para ela voltar e consertar tudo de novo. Uns dias depois, a Raquel postou um story no Instagram. Uma foto da árvore de Natal dela ainda montada em janeiro. Com uma legenda cheia de indireta. Nem todo presente é o que parece. Tem gente que é sensível demais. A Raquel? Arrependida? Nada. Ela só estava envergonhada porque o apoio dela, que ela nunca reconheceu, tinha ido embora. Silenciei o perfil dela. Bloqueei o número da minha mãe. Disse para mim mesma que era só por um tempo. Mas o tempo passou. E quanto mais o silêncio ficava, mais eu percebia como era boa a paz. De não viver apagando o incêndio dos outros. Antes, era todo dia um drama. Alguém sem dinheiro pro aluguel. Alguma emergência, alguma crise. Agora, meus dias tinham silêncio. Tinha calma. Eu ia trabalhar, voltava para casa, cozinhava para mim mesma. Voltei a ler. Me inscrevi numa aula de cerâmica de fim de semana. Só porque achei legal a ideia de fazer algo com as minhas mãos. Não acordava mais com medo de mensagem. Não montava minha agenda em cima dos problemas dos outros. Não fazia contas para salvar ninguém. Era uma liberdade que eu nem sabia que existia. Até sentir. A Mia, minha prima, a única que não entrou na onda, me chamou para um brunch num domingo. Quase não fui, mas ainda bem que fui. Ela não me cobrou nada. Não disse que eu tinha que voltar a falar com eles. Só perguntou, como você tá? E eu respondi, para falar a verdade, em paz. Ela sorriu e disse, dá pra ver. Acho que foi ali que eu percebi. Eu não ia voltar. Não ia ter cena, nem porta batida. Só silêncio. Como alguém que entra num lugar e percebe que finalmente está onde deveria estar. E entende, de uma vez por todas, que nunca precisou de permissão para estar ali. Naquela época, recebi uma promoção no trabalho. Uma promoção grande. Me colocaram no comando de um projeto que eu esperava fazia o ano inteiro. O mais curioso. A Raquel descobriu antes mesmo de eu contar para alguém. Ela me mandou um e-mail. Só 2 linhas. Parabéns. Acho que você tá bem sem a gente. A última palavra, a gente, me marcou. Porque o que ela queria dizer, na verdade, era sem ela. Sem a minha mãe. Sem toda aquela rede de pessoas que diziam me amar. Enquanto me mantinham pequena. Eu não respondi. Nem precisei. Porque, finalmente, a Raquel estava aprendendo o que é não ser necessária. E eu também estava aprendendo. Aprendendo que amor com condições não é amor. É controle. Que apoio só quando você é útil, não é apoio. É dependência disfarçada. Pensei em quanto tempo da minha vida adulta eu passei tentando caber numa mesa. Que nunca teve espaço para mim. Agora, eu estava construindo a minha própria mesa. E ela não era feita de culpa. Era feita de paz. Naquele Natal, eu não fiquei esperando convite. Não abri o grupo da família. Nem olhei passagem de avião.
Não fiquei pensando no tema da decoração da minha mãe. Nem me perguntei se a Raquel ia postar outro carrossel bonito com caos por trás. Dessa vez, eu planejei algo só pra mim. Organizei a véspera de Natal no meu apartamento. Não era grande, mas era aconchegante, como se fosse parte de mim. Coloquei luzinhas na janela da cozinha. Assei rolinhos de canela do zero. Convidei só quem realmente esteve do meu lado naquele ano. Eles vieram. A Mia, claro, com uma garrafa de vinho e uma risada que enchia o lugar. A Jules, minha colega de trabalho que virou amiga, aquela que me levou sopa quando eu fiquei doente. Na Ileia, o casal que conheci na aula de cerâmica. Duas pessoas que nunca me fizeram sentir de fora. Só bem-vinda. Não tinha ninguém competindo. Ninguém soltando piadinhas sobre comida. Ninguém querendo provar que dava o melhor presente. Era só alegria. Alegria simples, escolhida. Daquela que parece até que canta baixinho embaixo da mesa. Em um momento, a Jules levantou o copo e disse: "Um brinde a Emily, por mostrar pra gente como é a verdadeira paz." Fiquei sem saber o que dizer. Porque por muito tempo eu só fui a que organizava, resolvia, ajudava. Nunca a que recebia o brinde. Não queria chorar, mas chorei. Só um pouquinho. Não de tristeza, mas de alívio. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora. E eu terminei de lavar a louça. Me sentei perto da janela com um cobertor e uma caneca de chá de hortelã. Lá fora, a cidade seguia do mesmo jeito. Luzes piscando, carros passando, risadas vindo de um bar na esquina. E sabe o que mais? Eu não sentia falta da minha família. Nem um pouco. E essa foi uma verdade que eu nunca pensei que conseguiria dizer. Sem me sentir culpada. Antes, eu achava que a paz só vinha depois do perdão. Que eu precisava voltar, me explicar, acalmar tudo. Fazer eles enxergarem meu valor. Mas descobri que a paz não tinha nada a ver com eles. A paz chegou quando eu parei de esperar que eles mudassem. Antes de dormir, olhei o celular uma última vez. Tinha uma ligação perdida da minha mãe. Sem recado, só o horário marcado. Desliguei o celular. Nenhuma parte de mim queria ouvir a voz dela. Não mais. Porque o silêncio nem sempre é vazio. Às vezes, o silêncio é proteção. Às vezes, é amor próprio. No dia seguinte, manhã de Natal, acordei com o sol entrando pela janela. E o melhor, sem nenhuma cobrança me chamando para levantar da cama. Preparei meu café da manhã, li um pouco, escrevi no meu diário. E, pela primeira vez em anos, senti que não precisava provar nada para ninguém. O maior presente que me dei naquele Natal foi o espaço. E nesse espaço, encontrei tudo o que eu sempre procurei. Não perfeição. Nem aplausos. Só paz. É engraçado como certas frases ficam na nossa cabeça. Uma vez, a Raquel disse: "Ela não é necessária para essa família." Falou como piada, como se fosse engraçado eu ainda tentar ser importante. E talvez fosse engraçado para eles. Talvez minha bondade, meu esforço, minha lealdade fossem só ruído de fundo numa casa que só ouvia o que queria. Mas aquela frase nunca me deixou. No começo, doeu. Depois, ficou. E, com o tempo, começou a soar como liberdade. Não necessária. Por muitos anos eu confundi isso com a não amada. Achei que, se eu fosse útil, se cuidasse dos detalhes, se aguentasse a culpa, consertasse tudo, talvez aí sim eu tivesse valor. Mas essa é uma mentira que a gente escuta e repete sem perceber. Que ser necessário é o mesmo que ser amado. Não é. Ser necessário significava que eu nunca podia descansar. Que eu não podia dizer a não sem ser chamada de difícil. Que, no momento em que eu me afastasse, tudo ia desmoronar. E a culpa ia cair em mim. Então, quando saí daquela casa no Natal, não levei só um envelope comigo. Levei minha identidade de volta. Deixei para trás o papel que me deram. A ajudante, a que conserta tudo. A que nunca precisa de nada.
Mas sempre tem que dar tudo. E entrei num lugar muito mais forte. Em mim mesma. Hoje, eu acordo numa casa onde ninguém espera que eu salve ninguém. Caminho por cômodos que não têm culpa no ar. Dou risada alto com gente que nunca me tratou como piada. Ainda ajudo, ainda dou. Mas agora é de um lugar cheio, não esgotado. E quando eu escolho dar, é um presente. Não uma troca em um jogo que eu nunca aceitei jogar. Não sei o que minha família anda dizendo de mim. Talvez digam que eu mudei. Que fiquei fria. Que exagerei. Mas eu não tô fria. Tô clara. E essa clareza é algo que eles nunca esperavam que eu tivesse. Porque contavam com a minha confusão para me manter ali, quieta. Antes, eles usavam a palavra família como corrente. Como algo para me prender. Mas família construída em cima de vergonha, medo e controle. Não é sagrada. É uma armadilha. Parei de chamar eles de família no dia em que riram. Quando eu só queria ajudar. E desde então, nunca mais liguei. Não é mágoa. De verdade. Eu desejo bem para todos. De coração. Espero que eles aprendam a cuidar da própria vida. Sem esperar que alguém fique sempre nos bastidores resolvendo tudo. Espero que a Raquel aprenda a viver. Sem precisar fingir que é melhor que os outros. Espero que minha mãe entenda que perdão não se exige, se conquista. Mas nada disso é mais problema meu. Eles tinham razão. Eu não sou necessária. E quer saber? Eu não quero ser. Porque finalmente entendi. Ser é necessária é o preço que a gente paga. Quando as pessoas não sabem como amar sem condições. E ser livre é isso. Parar de tentar comprar lugar em uma mesa. Que nunca teve espaço de verdade para você. A última coisa que fiz naquele ano. Foi emoldurar uma frase do meu diário. 4 linhas. Agora ela fica bem ali, pendurada acima da minha mesa. Eles riram quando eu dei. Eu sorri quando fui embora. Não falei mais nada. E mesmo assim, eles ouviram tudo.